Nota preliminar. Essa nota é usada aqui antes da apresentação do estudo para que se tome ciência de que o propósito desse estudo é simplesmente apresentar o que a Bíblia diz acerca de qual é o papel da igreja e de seus líderes. No trato das coisas santas, não deve haver corporativismo, nem sofismas, nem defesas tipo advogado do diabo. Não deve haver corporativismo denominacional, nem de pastores de igreja, nem de pastores das igrejas e nem de membros individuais. Não nos interessa fazer juízo pessoal e final do pastor Paulo Júnior e nem da igreja Aliança do Calvário. Como eu digo lá embaixo, só Deus sabe o que realmente aconteceu lá. Todos nós devemos doar a quem doer. Verdadeiro pregador e verdadeira igreja são vozes que clamam no deserto contra tudo que vai contra a sã doutrina e as santas práticas genuinamente bíblicas ou baseadas nas revelações bíblicas do Velho e do Novo Testamento. O Novo Testamento que foi escrito para a igreja, que é coluna e baluarte da verdade. A Bíblia diz, não mintais uns aos outros. Não cabe ninguém da igreja representar o pai da mentira. Então só nos cabe defender a verdade, esteja onde ela estiver. A verdade não tem dono, não tem patrocínio, não existe corporativismo em favor da verdade. Não precisa se defender a verdade, porque mesmo que ninguém venha aceitá-la, ela não deixará de ser verdade nunca, e sempre ela há de conhecereis a verdade vos libertará. Mencionamos o caso do pastor Paulo Júnior e da Igreja Aliança do Calvário como ilustração do que pode acontecer quando a Bíblia é trocada por livros liberais e ou modernistas, do tipo uma igreja uma igreja que se posiciona contra abusos pastorais, se posiciona contra a toxicidade, igrejas tóxicas e pastores tóxicos. Ela usa aí uma expressão das ciências humanas, da psicologia, baragem humanista. Toda igreja, no final das contas, vai ser tóxica. Falou em pecado, que ela sempre troca por doenças, haverá toxicidade. E nós vamos ver no estudo que, para Deus e para a Bíblia, toxicidade é heresia, é pecado. A verdadeira toxicidade de uma igreja é seu aliciamento, a sua cumplicidade com o pecado. Portanto, nosso foco é mostrar o perigo das heresias pós-modernas que levam a igreja, e que, se é verdade ou não, alguém disse que uma das coisas que levou a igreja do Paulo Júnior a expulsá-lo foi a leitura de um livro, que é um livro produto do liberalismo teológico. O que aconteceu com Paulo Júnior e a igreja que ele pastoreou, só Deus sabe. Há muitos boatos e narrativas para defender esse ou aquele lado. Nosso lado deve ser o que a Bíblia diz e ponto final. Tendo dito isso, vamos ao estudo, e que Deus tenha misericórdia de nós, nos faça verdadeiros arautos da verdade. Bom dia, irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, toda honra e glória ao nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos a 6 de abril de 2025, na Igreja Voz Bíblica. E hoje nós temos a continuação bíblica. A parte 8 da mensagem sobre as 10 ilusões satânicas. A série de mensagens nós estamos já na 8ª parte, e da 3ª parte nós estamos na 5ª mentira. A gente falou de mentira domingo passado, e hoje nós vamos falar sobre o cavalo de Tóvia.
falar, Lidiane? O cavalo de Tóvia, na verdade é o cavalo de Troia. Eu estou usando aqui um trocadilho, porque surgiu uma igreja que está sendo chamada de Tov, ou Tov, é a palavra hebraica para bom. E essa igreja, ela é uma igreja liberal, deformada do ponto de vista bíblico. Essa igreja, ela tem uma ligação com igrejas anteriores, que estão ligadas, são igrejas liberais e igrejas modernistas. Tem uma que é bem famosa, que é a igreja Willow Creek, de Bill Hybels, onde a Igreja Batista Central de Fortaleza é uma das igrejas modernistas do Brasil, são enlatados americanos. A Igreja Central copia o Willow Creek, do Bill Hybels, e a Igreja com Propósito, ela é copiada grandemente no Brasil, especialmente pelas igrejas batistas da Convenção, e recentemente saiu um livro, Batistas da Convenção, pela Mundo Cristão, intitulado Uma Igreja Chamada Tov, ou seja, a Igreja da Bondade, que diz que quer criar um ambiente de bondade na igreja, como uma comunidade cristã, onde só se vê na realidade uma igreja que nós podemos colocá-la na categoria de igreja pós-moderna ou emergente, que tem surgido, emergido, tem aparecido nos últimos tempos, e ela tem sido muito falada. A dança do Calvário, do Paulo Júnior, que expulsou Paulo Júnior da igreja depois que os membros começaram a ler o livro Uma Igreja Chamada Tov. É uma igreja que rejeita a repreensão, ela fala que qualquer abordagem que vá combater frontalmente, confrontar o pecado, seria uma comunidade tóxica. Fala de igreja tóxica. Tóxico é coisa venenosa, ruim. Tóxico é coisa venenosa, ruim. Então essa igreja Tov, eu fiz aí um gráfico onde eu boto o cavalo de Tóvia. Por que o cavalo de Tóvia? Porque há um mito fundante dos gregos. Eles eram várias cidades, eles eram divididos em várias cidades, estados independentes. Cada estado era como se fosse um mini país que tinha seu rei. E existia um outro reino chamado Troia. E esse reino era muito rico, era muito poderoso. E inexpugnável, não dava para você ultrapassar as muralhas de Troia. O rei de Troia mandou seus 2 filhos como embaixadores aos gregos. E lá, um dos filhos dele o apaixonou pela mulher do rei dos gregos e raptou Helena, a famosa Helena de Troia. A palavra Helena vem de Helenos, vem de Grécia. Aí onde é que surge o helenismo? A Grécia vem a partir de Helena, que é sequestrada, e então aqueles reis que eram separados se unem como se fosse uma nação só, e eles passam 10 anos lutando longe das suas casas, nas praias de Troia, tentando vencer Troia, mas não conseguem por conta das muralhas. Então existia Ulisses, ou Odisseu, que olha, nós não vamos ganhar os troianos na violência, na guerra, tem de ser na astúcia. Então Ulisses, ou Odisseu, era muito astuto. Construir um cavalo gigante de madeira e desse a entender para os troianos de que os gregos estavam abandonando a guerra depois de 10 anos de fracasso. Estavam abandonando a guerra e ainda estava deixando um presente para eles, um cavalão de madeira. Só que dentro o cavalo era oco, tinha soldados. E eles saíram da praia, aquelas dezenas de navios gregos saíram, mas na verdade eles deram a volta, esconderam os navios e deixaram o cavalo diante dos portões de Troia. Os
troianos, quando viram aquilo, vencemos a guerra, finalmente, e ainda ganhamos um presente, um cavalo, que maravilha. O cavalo tinha, né? Aí na minha ilustração, uma plataforma com rodas, empurraram o cavalo para dentro. E festejaram até depois da meia-noite, beberam e foram dormir. Quando eles dormiram, os soldados saíram de dentro do cavalo e abriram os portões e os exércitos gregos entraram dentro e destruíram tudo, acabaram com Troia. Então, algumas ideias, especialmente ligadas com a teologia modernista, têm sido igual um cavalo de Troia na igreja. As igrejas pegam um livro e dizem, não, ninguém pode ser repreendido por causa do pecado. Um pastor que prega de forma dura, que aconselha de forma dura, é um pastor tóxico. A liderança que trata, que confronta erros e pecados, é uma liderança tóxica. Tudo isso aí vem do liberalismo teológico. E eu botei dentro do cavalo, aqueles soldados, né, que vão destruir a igreja, eu botei bondade além da justiça. Eles dizem que a igreja tem que ser focada na bondade de Deus. Só que Cristo disse diferente: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas que são para com os homens, comida, bebida e outras coisas, segurança, vos serão acrescentadas. O foco é a justiça de Deus, o que é certo para Deus. Porém, essa igreja, como o diabo sempre faz, ele desvia o foco que Deus deu para o foco dado por ele, em lugar da justiça, que no caso dado por ele, em lugar da justiça, que no caso da igreja Tove, passa a ser a justiça do povo, como a igreja de Laodiceia. Lá os povos, de Queia a justiça do povo. O povo que Jesus Cristo tinha vomitado da sua boca. Então, dentro do cavalo de Tóvia, você tem uma bondade além da justiça divina. Nada mais é do que o humanismo, o homem no centro e não Deus. A justiça do homem em foco e não a justiça de Deus. Você vê aqui o inclusivismo do pecado. Você tem de abraçar todo mundo, incluir todo mundo. Nessas igrejas, como Willow Creek, Rick Warrior, a igreja com propósito, eles já estão aceitando, vamos dizer assim, casais homossexuais. Pelo menos falaram de tolerar isso dentro da igreja. Ou seja, um abismo chamou de abismo. O liberalismo teológico sempre vai descendo a rampa em busca do abismo. Então, o inclusivismo do pecado, relativismo, mundanismo, apostasia da verdade, os diabólicos, porque eles são bem bonitinhos, é uma comunidade do amor, da bondade. Então, essa nós vimos semana passada, a parte 7 das 10, da sequência da sequência de mensagens sobre as 10 ilusões satânicas. Vimos sobre o orgulho, vimos sobre a autoestima e agora estamos na terceira, que é sobre a mentira, a segunda mensagem sobre a mentira. Naquela a gente viu enganos, uma genealogia da falsidade, lá em Apocalipse 12:9, que o diabo engana todo mundo. E nessas mensagens nós estamos vendo como é que o diabo engana. Gálatas 3:1, Paulo diz que ele engana principalmente os crentes desobedientes, que não obedecem à verdade. E em 2 Coríntios 11, 14 e 15, que é o texto-chave para essa mensagem, aqui nós estamos nessa oitava mensagem, na parte 3.2. A mensagem, na parte 3.2. 2 Coríntios 11, 14 e 15 diz, Paulo denunciando os elementos que o diabo introduzem na igreja para enganar. Ele diz, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos com engano, são enganadores, são fraudulentos, sedutores, como o diabo fez no jardim do Éden. Porém, eles não aparecem como são, transfigurando-se, travestindo-se, disfarçando-se em apóstolos de Cristo, E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz,
Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Vamos orar. Senhor Deus, nos guia agora a aprender como não sermos enganados por esses diabos disfarçados de anjos de luz, crentes, líderes bonzinhos, comunidades boazinhas, não tóxicas, porque para eles o que é tóxico é combater pecado. Então nos ajuda a nos mantermos santos e puros, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, irrepreensíveis, como assim o Senhor. Amém. Pós-modernidade e teologia liberal. É um casamento misto satânico. O movimento liberal, ele começou paralelo às ciências humanistas, antropocêntricas, do meados do século XIX para o século XX, e a teologia liberal, ela se afastou da Bíblia, trocou a Bíblia pelos livros de psicologia, de filosofia, de ciências humanas, e criou uma igreja secular, uma igreja sem doutrina, uma igreja sem tratamento correto do erro e do pecado dos crentes. Houve esse casamento misto entre filosofia pós-moderna e teologia liberal. Eu tenho toda uma série de gráficos, um estudo completo, como foi que nós chegamos à pós-modernidade. 16, a chamada era pré-moderna, é um período chamado de Idade Média, também chamado de período teocêntrico, onde as pessoas ainda acreditavam em Deus e nos absolutos e na verdade de Deus. No século XVIII começa o que é chamado de Idade Moderna, antropocentrismo, o que é chamado de Idade Moderna, antropocentrismo. Na pré-moderna, Deus era o centro. Na moderna, o homem é o centro de tudo. A razão, o raciocínio, que é chamada a época do iluminismo, é que diz o que é certo e errado para o homem. Nada de conseguir conhecer através da empiria, da experiência, do teste, do laboratório. As duas guerras mundiais trouxeram um grande desencanto da humanidade com a razão. Já tinha se desenganado com a religião da Idade Média, se desenganou agora que a ciência da Idade Média, se desenganou agora que a ciência poderia ser a solução. Então se caiu no que foi chamado Idade Pós-Moderna. Lembra, na moderna, na pré-moderna, pré que significa antes, Deus estava no centro. Na moderna, o homem está no centro. E na nossa agora, o ego, a emoção, o existencialismo. O que vale é o momento, tudo é fragmentário, tudo é passageiro, nada está estabelecido. O importante é viver a hora. Lembra da expressão? Da hora. E o liberalismo teológico tenta esvaziar a Escritura, a Bíblia, desacreditando sua veracidade, negando sua inerrância. Nós vamos ver isso na igreja Willow Creek, Saddleback, da igreja com propósito do Rick Warren e do Scott McKnight, que é o pai da igreja Tove, desacreditando a veracidade da Bíblia, negando sua inerrância, e isso chega a matar a igreja. As igrejas da Europa que abraçaram o liberalismo teológico fecharam. Lá hoje tem banheiro, tem motéis, tem teatro, lugar que antes era uma igreja. Colocar a razão e a emoção acima das escrituras. Então, o que é ser pós-moderno? Ser pós-moderno é aceitar a diferença e aceitar tudo. Isso é o chamado inclusivismo. É descrença no futuro e crença apenas no presente, no aqui e agora. É entender o futuro e crença apenas no presente, no aqui e agora. É entender que o progresso não é linear. E agora que é o momento. É entender que a evolução não nos leva necessariamente a um lugar melhor. Na pós-modernidade tudo se mescla, tudo se mistura, tudo junto e misturado. Após Zeca Pagodinho mistura de Zeca Pagodinho com Beethoven. Podem conviver plenamente. É mistura com samba, com música clássica. Então partiu desse estudo. Conceito e resumo de heresia no Novo Testamento.
e seu perigo para as igrejas de todos os tempos. Qual comentos que distorcem ou negam doutrinas fundamentais, como a doutrina que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que uma religião só é verdadeira se ela for baseada na Bíblia, na revelação de Deus. Porém, na pós-modernidade, está valendo tudo. Então, os hereges, eles vão dizer que tudo está valendo. E eles vão criar facções, falsas igrejas e comunidades falsamente apresentadas como cristãs, como Tove, como um ambiente de bondade, cujos líderes na realidade são ministros de Satanás, guiados pelo diabo, travestidos de luz. Porque quem nega as Escrituras, nega Deus, nega o bem, a beleza e a justiça. Então o conceito de heresia é bem amplo, e ela é definida a Bíblia, que nós vamos passar rapidamente por eles. Então a heresia no Novo Testamento é caracterizada por ensinamentos que deturpam, distorcem ou negam doutrinas fundamentais, afastando os crentes da verdade. Essa palavra na Bíblia, no Novo Testamento grego, é hairesis, significa uma escolha ou uma seita. Então, na igreja primitiva representava várias facções que dividiam, que não aceitavam os ensinamentos dos apóstolos em doutrina e prática. Muita gente pensa que a heresia é só em prática, ela é só em doutrina. Não, tem práticas que nós vamos ver aqui que são heresias. Heresia, em seu significado básico, tem uma escolha pessoal de adotar e ensinar doutrina que diferente das que estão na Bíblia. Por isso a heresia é perigosa. Porque é uma escolha pessoal em se rebelar contra Deus, distorcer ou negar a doutrina ou prática bíblica claramente revelada. E como consequência, criar uma seita ou divisão destrutiva do corpo de Cristo. Por exemplo, a igreja Tove, o livro Cavalo de Troia entrou lá naquela igreja do Paulo Júnior e já causou divisão, porque eles expulsaram o pastor Paulo Júnior como um pastor tóxico, um pastor abusivo. Então já a Bíblia, lá em Zacarias diz, feriram o pastor e o rebanho se dispersou. A Bíblia nos avisa que ela seria introduzida e ensinada por falsos profetas e mestres doutores, travestidos, disfarçados de pastores bonzinhos, amigáveis, né? Ministros de justiça, como Paulo diz. Mas Paulo também diz, eles parecem bonzinhos, mas eles são cão. Disfarçado também diz, eles parecem bonzinhos, mas eles são cão disfarçado. A sutileza e engodo cativante e enganador dos hereges guiados por Satanás. Nós vimos aí o texto, 2 Coríntios 11, 14 e 15. Porque os tais, esses que entram com ensinos não bíblicos na igreja, são falsos apóstolos. O apóstolo é uma grande autoridade que existiu no passado, sequer não existe mais, depois daqueles 12, Paulo como fora de tempo. Mas naquela época surgiram falsos apóstolos. Paulo chama de obreiros fraudulentos. Aqui para a igreja toda, o Paulo é um pastor tóxico. Olha ele tratando aqueles irmãos, são tão bons, tudo no mesmo balaio. Eles são inclusivistas. Por que Paulo está sendo tão duro? Diz aqui que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, ou seja, eles são o Satanás disfarçado, são ministros do diabo. Então Paulo era um ministro tóxico. O ensino e prática dos hereges, chamados de falsos profetas, falsos mestres e doutores, é descrita por Pedro como heresias de perdição. Então o apóstolo Pedro era outro cara tóxico. É descrita como negação do senhorio de Cristo, ou seja, humanismo, o homem é que é senhor nessas igrejas. E Pedro diz que isso resulta em dissolução. A palavra dissolução em grego é metoskou, significa intoxicação. Sim, uma toxicidade sim, uma intoxicação, mas não é produzida pelos reais pregadores da palavra. Essa intoxicação, essa igreja tóxica, essa comunidade tóxica, o metoskou tem a ver com uma embriaguez ou intoxicação dos bêbados que vivem fora da realidade. A palavra também pode ser traduzida como rompimento de um acordo ou aliança. Eles estão tão embriagados com
o mundinho, com o aqui e agora, que eles rompem fiel às alianças e acordos feitos com Deus e sua palavra. Portanto, o resultado da heresia em doutrina, ensino, é também uma heresia na vida prática, gerando comportamentos antibíblicos. Eu vou dar provas disso. Esses hereges, esses hereges intoxicados ou tóxico porque intoxicado pelas falsas doutrinas, finda sendo guiados por cobiça material e hipocrisia religiosa. E o apóstolo Pedro e Judas falam do fim desgraçado que eles vão ter um dia, no lugar mais escuro e terrível do inferno. Em 2 Pedro 2:3, o apóstolo Pedro diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós, falso profeta está se referindo a Israel, como entre vós, a igreja, haverá falsos doutores, pregadores, mestres, escritores, Esse Scott McKnight, ele é vamos dizer assim, tido como um grande teólogo batista lá nos Estados Unidos, mais de 50 livros escritos. Então, falsos doutores que introduzirão encobertamente, veja bem, novamente, doutores que introduzirão encobertamente, veja bem, novamente a camuflagem, encobertamente, dissimuladamente, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Negar o Senhor que resgatou não é dizer eu não creio que Jesus é Deus, eu não creio que Jesus morreu, eu não creio que Jesus morreu por nós. É negar que Ele tem o direito de ser o Senhor da nossa vida, de dizer o que é certo e errado. Diz Pedro: negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Vão se dar mal. E ele diz: e muitos seguirão as suas dissoluções, a sua embriaguez herege, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Você vê aí igrejas com pastoras lésbicas, pastores gays, são dessas igrejas. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza. O que está por trás aí é a ganância. Particulares. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Tove é a palavra para bom, para bondade, para beleza. Tove, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. Willow Creek, aliás, a igreja do Willow Creek, que foi a base da igreja com propósito de Saddleback, criada pelo Rick Warren, e que é lá da Willow Creek que vem o Scott McKnight. E a Willow Creek, ela cresceu tanto, dirigida por Bill Hybels, que chegou a ter 25 mil membros, mas durante 40 anos. Porém, durante esses 40 anos, do Bill Hybels, de adultério, de abusos, nós vamos ver isso mais na frente. E a igreja de 25 mil membros caiu para 17 mil, que as pessoas viram o cumprimento que está sendo dito aqui. Esses falsos pastores, eles criam comunidades que falam a vida fácil, naquela fé fácil, naquele evangelho barato, aquela graça barata, terminam se decepcionando e saindo. Scott McKnight e a outra coautora do livro saíram da Willow Creek. Então, heresia como uma força divisória extremamente perigosa e destrutiva do corpo de Cristo. O apóstolo Pedro e outros escritores do Novo Testamento alertam sobre a heresia como uma força destrutiva. Nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Nós só aceitamos o que a Bíblia diz. O apóstolo diz não, é o que a Bíblia diz. A Bíblia é provada, é abençoada. O apóstolo Paulo descreve os hereges não como bonzinhos. Não, eles só pensam diferente da gente. Não, descreve ele como seres perigosos e com destino terrível. Olha que em 2 Pedro 2:17 a 17, 18, o apóstolo Pedro diz: estes, os hereges, são fontes sem água. Eles dizem que tem muita coisa para dar, mas é como uma fonte que não tem água.
nuvens levadas pela força do vento, ou seja, nuvens que não trazem chuva, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. O pior lugar do inferno é coerente. Porque falando coisas muito arrogantes e vaidades, engodam. Sabe o que é engodar? É seduzir, é enganar. Está acontecendo muito. O cara bonitão aparece na internet, declara amor a uma mulher do outro lado, geralmente uma mulher já separada, divorciada, solteira, já madura, com muito dinheiro. E o cara declara amor a ela e vai enrolando psiquiatras. O cara é um mestre, tem um pico doce e vai conversando na cabeça da tola e vai depenando ao mesmo tempo, tirando tudo que ela tem. Aconteceu uma casa aqui no Ceará, um cara acabou com tudo que aquela mulher tinha. Então esses são fontes sem água, nuvens com tudo que aquela mulher tinha. Então esses são fontes sem água, nuvens levadas pela fonte do vento. Versículo 18. Porque falando muito arrogante, coisas muito arrogantes, vaidade, engodam, seduzem com as concupiscências da carne, com dissoluções. Veja bem, a palavra dissolução tem a ver com toxicidade. O que é tóxico é o liberalismo. Toxicidade. O que é tóxico é o liberalismo nas igrejas, é a carnalidade. Isso é que é tóxico para a Bíblia. Dissoluções, toxicidades, aqueles que estavam afastando dos que andam em erro. Então a igreja Toffoli fala que igrejas conservadoras, fundamentalistas, está na Bíblia sem pedir desculpa nem licença, são pastores tóxicos. Só que a Bíblia diz: tóxico é você que fica amaciando a Bíblia, que fica engodando, enganando os tolos que não querem saber do que realmente a Bíblia diz. Como é que Judas descreve o que realmente a Bíblia diz? Como é que Judas descreve os hereges em seu destino terrível? Judas diz: esses são manchas em vossas festas de amor. Veja Tolkien, Judas descreve aqui como manchas, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem tempo. São nuvens sem água. Ele usa a mesma expressão de Pedro. Nuvens sem água é uma tristeza. Para nós que somos do Nordeste, as secas. Eu tinha 10 anos na seca de 70. Eu vi muito sofrimento. E aparecia muitas vezes nuvens, porém era nuvens sem água. Aqui a nossa comunidade Tolve de amor, a nossa comunidade acolhedora, é uma comunidade não tóxica. Aqui você não vai sofrer abuso religioso, aqui ninguém vai confrontar você com sua sem-vergonhice, aqui você vai viver com a corda solta. Só que a corda do crente é solta, a corda acaba enforcando o tal crente. Ele diz: são nuvens sem água, levadas pelo vento de uma parte para outra, porque essas igrejas vão mudando na tecnologia. Começaram com igreja em células, só que as igrejas em células começaram a produzir muitos divórcios e separações, porque em lugar de ir pregar o evangelho, ficam infinitamente se reunindo na casa uns dos outros, gerando uma intimidade, uma pegajosidade que terminou mal. Não é errado ter estudos bíblicos nos lares, mas tem que saber qual é o propósito. Se banqueteando, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Ou seja, heresias na doutrina, heresias na vida prática, no comportamento, nos relacionamentos da vida cristã. As divisões carnais e partidos políticos na igreja de Corinto. Paulo diz em 1 Coríntios 1,13: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Então os partidos políticos batizados em nome de Paulo. Então os partidos políticos de Corinto constituem uma heresia dilacerante e profanante do corpo de Cristo. O maior sucesso de Satanás em destruir igreja, pastores e líderes é através de heresias cativantes, bajulantes, que coçam as coceiras dos crentes, que prometem o
Porque Satanás prometeu a Eva no jardim do Éden um conhecimento libertador divino. Teologias liberais e pós-modernas têm sua origem em livros bem escritos, que misturam verdade e erro de modo cativante. Você lê, eu estou lendo esse livro da Igreja Toda, tem muita coisa boa. A heresia dos profetas e mestres deve ser criteriosamente reconhecida e combatida. 1 João 4:3, João diz: amados, não criais a todo espírito. Não é porque diz que é pastor, que é crente, que é religioso, que é apóstolo, que eu vou escutar, não. Ele diz: mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, todo aquele que tem o Cristo conforme revelado na Bíblia. A Bíblia tem uma maldição que até manda nós impetrarmos contra os hereges. Na Epístola aos Gálatas, Paulo descreve a pior das heresias, que é se afastar ou afastar alguém do Evangelho da Graça, focado em Deus, para outro Evangelho focado no homem e esforços humanos. As igrejas é o valor humano. Paulo diz como tratar o herege, diz para amaldiçoá-lo como anátema. Gálatas 1, 6 e 9 diz: maravilho-me, estou admirado de que tão depressa passasse daquele que nos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, não baseado em Deus, em Cristo, mas no homem, transtornar o evangelho de Cristo. Então ele diz para declarar anátema. Paulo ainda nos diz como agir, como ele próprio, Paulo, agia com os hereges e blasfemos. Ele cita um trio de hereges: Himeneu, Alexandre e Fileto. Ele chamou de hereges e blasfemos. Em 1 Timóteo 1, 19 e 20, Paulo disse para Timóteo, para a igreja de Éfeso, onde que o Timóteo era pastor, disse: conservando a fé. Nós somos conservadores, nós não somos liberais e nem modernistas. Conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, essa boa consciência e essa fé que não foi conservada, regem frágil na fé. E entre esses ele dá exemplo, ele nomeia Himeneu e Alexandre. E o que foi que Paulo fez com os hereges que não conservaram a fé, que não guardaram a boa consciência cristã? Paulo diz: os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Isso Himeneu e Alexandre. 2 Timóteo 2,17 ele diz: e a palavra destes roerá como gangrena. Pense que a heresia na igreja é como um câncer, como uma gangrena. A gangrena, se ela dá no pé, se você não cortar o pé, ela sobe pela perna e a pessoa acaba morrendo. Então ele pode estar dizendo, trate a heresia que é contra a Bíblia como um câncer que tem de ser extirpado, uma gangrena. Então ele dá um exemplo de gangrena na igreja, de a palavra cancerígena. Ele diz: entre os quais são Himeneu e Fileto, a dupla dinâmica aqui, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. A partir desse estudo, nós vamos falar especificamente sobre a igreja Tove, que vai ficar para a próxima semana. Eu vou só dar aqui uma introdução, para que eu vou fazer isso aqui também a título de crônica. Tove, quando vem, é o mal de Satanás. Radiografia das heresias das igrejas pós-modernas atuais. Willow Creek de Bill Hybels, com o propósito de Rick Warren, e Tove de Scott McKnight. Aí você, por que você está dizendo esses nomes? Porque esses homens têm escrito um monte de McKnight. Aí você, por que você está dizendo esses nomes? Porque esses homens têm escrito um monte de livro. Está aí. De repente a Lidiane vai na livraria, olha, que é do Bill Hybels, uma igreja com já tem 25 mil, mas ainda tem 17 mil, não sei nem mais quanto é que tem, porque depois dos escândalos, a igreja murchou. Igreja com propósito, McKnight. Então veja bem, essas heresias, como nós vimos, são perigosas e devem ser tratadas como câncer, como gangrena dentro da igreja. Por isso que eu dei aquele conhecimento sobre o perigo da heresia, e dos hereges. Se é verdade que foi o livro do Scott McKnight sobre a igreja Tove, que os membros
da igreja do Paulo Júnior Leiro, e por isso expulsaram da igreja como um pastor tóxico. Então você tem uma ilustração atual. A teologia, filosofia e metodologia antibíblica das igrejas pós-modernas de nosso tempo, que é um esgoto infernal de onde saem as igrejas pós-modernas. Mas o nosso tempo aqui já se venceu. Eu queria que você pensasse no que foi dito. Satanás, conforme o livro eu tinha na minha biblioteca, não sei nem se eu ainda tenho. O diabo está vivo e ativo na terra. O diabo está vivo e ativo dentro da sua casa, dentro da sua igreja, no meio do seu casamento. E ele vai usar pessoas para colocar ideias erradas na sua mente, no seu coração, na sua cabeça. Você vai ler livros que depois você terminar você terminar de ler aquele livro, sua cabeça está virada. Você nota que, se é verdade, que foi o livro sobre a igreja Tove, que virou a cabeça da igreja Aliança do Calvário, então você nota que estrago um livro desse pode fazer. E ele foi escrito por uma editora do Mundo Cristão, e que está aí sendo vendido. Os que estão comprando, estão dando de presente para filho, para marido, para esposa. São heresias que nós devemos ter cuidado. O apóstolo João diz: tome cuidado, provai os espíritos. Não vai engolindo porque tem lá o nome de um. Provai os espíritos. Não vai engolindo porque tem lá o nome de uma editora evangélica, porque foi recomendado por um pastor desses famosos. Aceite somente o que está na Bíblia, na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada. É a nossa rocha, é o nosso pão, é o nosso alimento espiritual. Não deixemos a nossa cabeça ser virada por nada que contrarie a Bíblia. Amemos a palavra de Deus, leiamos a Bíblia, estudemos a Bíblia. Mesmo que nós não sei ler, mas no celular tem programa que tinha pelo celular. Mas não tenho mais vista para ver as letras. Bote o celular para ler para você. Se você ainda tem vista, leia a sua Bíblia. O Misael todo dia está colocando um devocional em 4 capítulos. Se você todo dia ler aqueles 4 capítulos, no final do ano você terá lido a Bíblia toda. Leia a sua Bíblia. Se alicerce, ela é a rocha. A Bíblia diz: grande paz tem os que amam a lei do Senhor, para eles não há tropeço. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite na lei do Senhor. E quanto aos falsos profetas? Paulo diz: eu os entreguei a Satanás. Mesmo que o anjo desça do céu trazendo doutrina e ensino diferente da Bíblia, diga: anátema, amaldiçoado, eu não quero nada com o que está contra a Bíblia Sagrada. Vamos encerrar com oração. Vou pedir a Misael que venha, termine esse tempo com oração. Conserve a fé bíblica e a boa consciência bíblica, para que ninguém venha naufragar na fé. Oremos. Senhor Deus Pai, te agradecemos por esse tempo agora aqui, pelo estudo que tivemos, pelo que aprendemos, Senhor, sobre a importância de estarmos atentos às heresias, às investidas, sobre a importância de estarmos atentos às heresias, às investidas de Satanás, às tentativas de nos afastar do verdadeiro Evangelho. Possamos todos, Senhor, ter a luz do alto, a Tua sabedoria, ter, Senhor, o entendimento que a leitura da Tua palavra nos traz, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso, daquilo que vem. Então aqui, que possamos sempre ser fiéis a Ti, que possamos sempre buscar a Tua justiça, o Teu reino em primeiro lugar, sabendo que as outras coisas virão acrescentadas após isso, mas não devem ser a nossa prioridade, mas sim como a palavra diz, o Teu reino e a Tua justiça. Obrigado por tudo, Senhor, nos abençoa nesse dia, Carlos, abençoa-nos nessa semana que se inicia, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém.